Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? E viemos aqui falar um pouco sobre o nosso treinador Zago, né? Ele que na semana passada foi anunciado pelo Botafogo, mas em meio a um imbróglio, né? Porque ele ainda estava trabalhando com o The Strong, a gente ficou na dúvida se ele chegaria a tempo para o jogo contra o Confiança. Ele treinou na quinta-feira, salvo engano, quinta-feira, ou foi na quarta-feira que ele treinou com o The Strong, então a gente aí ficou perdido, será que não vem, será que vem? Acabou se resolvendo com o The Strong, chegou aqui na quinta-feira, né, de madrugada, e já na sexta já foi para o campo de treinamento, já foi conhecer os jogadores, já iniciou o treinamento, conseguiu fazer o seu treino aí inaugural um dia antes da partida, não se intimidou, não fugiu da responsabilidade, né? Porque quando um treinador chega assim em cima da hora, na maioria das vezes ele sempre não assume o time, né? Ele vai lá para as cadeiras, para o estádio, assistir lá de cima do camarote, das tribunas, o que é que seja, e assiste o jogo lá de cima, né? Ele não costuma aí chegar num dia e já no outro assumir ali na beira de campo. E o Zago, ao contrário, teve essa coragem, foi lá, assumiu o comando técnico da equipe, e a equipe, embora tenha sido dominada pelo Confiança, soube aí aproveitar os contra-ataques e venceu por 3-0, uma bela estreia que deu também a liderança para o Botafogo. Então vamos ver aí a entrevista dele, né? O que ele acha aí desse início de Série C. Tá aí, Zago elogia o trabalho de Bussi e fala em um passo por vez, classificar independente da posição. O treinador está tendo sua primeira semana de treinos completa com o Belo. No próximo sábado, o time enfrenta o Náutico fora de casa. Vale lembrar que o Náutico contratou o Hélio dos Anjos, né? Então, se o Zago tinha alguma, como se posso falar, uma tática, né? Uma estratégia para usar contra o Náutico, agora ele vai ter que rever, né? Vai ter que rever porque o Náutico vai ter aí um novo treinador com uma metodologia diferente do que estava jogando. Então vai ter que ver como foram os últimos trabalhos do Hélio dos Anjos para se atualizar, né? Saber como o homem está jogando, em que esquema o homem está jogando, para que o Botafogo não seja aí surpreendido pelo novo Náutico com o Hélio dos Anjos. Embora esteja em crise, pode aí ser ressuscitado contra o Botafogo. Deus não permita, né? O Botafogo iniciou a Série C do Brasileiro com o pé direito, com uma vitória maiúscula sobre Confiança, contra o Confiança por 3-0. O técnico Antônio Carlos Zago estreou à beira do gramado 2 dias após sua chegada ao Belo e disse que tudo que foi apresentado foi feito pela comissão que já estava na casa. Zago também elogiou o que foi deixado por João Bussi e que o mais importante inicialmente é pensar em classificação, não importa a posição. Importa, né? É bom a gente acabar aí novamente na primeira posição, porque a gente pega aí o quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo, né? Os piores times a gente pega. Se a gente terminar lá para o final, a gente vai pegar os times mais fortes, teoricamente, na competição. Embora o ano passado a gente terminou aí na primeira posição, pegou teoricamente os times mais fracos, como o Remo, que terminou em oitavo, e quem subiu foi o Remo em cima de nós, né? Ainda tem mais essa, né? Não tem um minuto de sossego o torcedor do Botafogo, né? Foi um contato mínimo com o elenco antes da estreia, mas Zago fez questão de ficar à beira do gramado contra o Confiança. O resultado veio e, além de elogiar a comissão que esteve contendo durante os dias que antecederam sua chegada, ele também falou sobre o que foi deixado por João Bussi. Importante também o trabalho que vinha sendo feito com o João. Chegou à final do Paraíba, perdeu por um detalhe. Um treinador que já demonstrou que conhece futebol e que tem acessos em sua carreira. Houve essa troca e agora vamos dar seguimento ao trabalho. Tá aí o professor. Zago também falou sobre o primeiro grande objetivo dentro da competição, que é a classificação para a segunda fase, independente se na primeira ou na oitava colocação. Temos que ter um pensamento otimista. O importante é garantir a classificação, independente se na primeira ou na oitava colocação. Ano passado o Remo se classificou em oitavo e conseguiu acesso. Nós fomos o primeiro lugar e não subimos. Sabemos as dificuldades
que o mais importante na primeira fase é conseguir a classificação, já que o quadrangular é um campeonato totalmente diferente. O próximo jogo do Belo é fora de casa, contra o Náutico, às 5 horas da tarde, nos Aflitos. E a gente também já terminou em outras posições, né? Lá atrás na tabela, e também não conseguimos, né? Quando o Amazonas aí subiu, o Criciúma também subiu em cima de nós, a gente sempre batendo na trave, seja terminando em primeiro, em quinto, em sétimo, em oitavo. Mas esse ano chega, né, galera? Esse ano chega, esse ano é o nosso ano e nós vamos subir, se Deus quiser. Ninguém tira esse acesso de nós, porque esse ano, se Deus quiser, vai dar belo. E eu tô confiante, galera. Eu tô confiante, como nunca estive aí, que esse ano vai dar tudo certo aí, essa nova história do Botafogo, o Botafogo SAF, né? O Botafogo está aí com um bom treinador, que é o Zago, que conhece futebol, já tem experiência em acesso. O Botafogo está com um bom elenco, embora os laterais aí deixa a desejar, né? Mas o ataque ali foi reforçado. A defesa ganhou também um zagueiro. O goleiro Michael Facaro fez a diferença na estreia. Vamos torcer que ele mantenha essa pegada, porque é muito importante. Se a gente tivesse com o Michael Facaro, a final do Paraibano com certeza seria outro resultado. O Wallace muito mal, um goleiro baixo. Se tivéssemos com o Michael Facaro no final do Paraibano, a história seria diferente, né? Mas agora é águas passadas e agora ele está na Série C com 9 defesas contra o Confiança, né? 9 defesas, o homem fechou o gol, galera. Fechou o gol e, se Deus quiser, vai continuar assim, né? Com o ataque e o meio de campo aí fazendo boas tabelas, explorando o contra-ataque quando for dominado ou fazendo tabelinhas boas quando dominar, né? Como foi o jogo lá contra o Concórdia, que o Botafogo jogou muito bem. E depois, quando dominou a partida contra o Concórdia, jogou muito bem. E quando foi dominado, também sobre usar o contra-ataque muito bem contra o Confiança, né? Então, quando o Botafogo tiver com posse de bola, que seja igual o jogo contra o Concórdia, né? E quando a gente tiver sem o posse de bola, que seja igual o Confiança, e assim a gente vai levando aí, vencendo adversário sobre adversário, porque é a pior Série C da história. Estão dizendo aí que até uma mini Série B, né? Uma mini Série B de tantos times bons que tem nessa Série C, beleza, galera? Então é isso. Essa foi a notícia. Fiquem com Deus. Fui.